A verdade é que ninguém se importa com você. E isso é maravilhoso. Fica comigo que você vai entender alguns dos benefícios de não ser importante. Beleza? Você geralmente tem a noção, a ideia de que você é extremamente importante, né? Que as pessoas vão sempre pensar em você, que as pessoas estão pensando em você, que você é o centro das atenções, que se você fizer alguma coisa, alguém vai ver e vai ficar com aquela ideia de você gravada. Só que ninguém tá ligando para isso. Se a pessoa te vê fazendo alguma coisa, em 20 minutos ela já esqueceu da sua existência. Se você tiver sorte, simplesmente você vai ter umas 4 pessoas que vai preocupar com você. Sua mãe, seu pai, seu irmão e talvez algum amigo. Ou seu namorado, sua namorada, esposa, marido. Se você tiver sorte. Tanto que se você chegar e conversar com seu melhor amigo, ficar o dia inteiro conversando com ele, ele vai ter vagas lembranças do que conversou com você no dia anterior. Isso se lembrar. Mas por que isso acontece? Primeiro, você não é mais importante do que eles. Segundo, eles têm mais coisa para fazer na vida do que ficar gastando tempo pensando em quem é você e naquilo que você faz. Mas basta você pensar. Se você ainda não acredita nisso, qual que foi a última vez que você ficou pensando demais na vida de alguém? Só quando você está com muitos afetos, né? Você está apaixonado por alguém, você está pensando demais naquilo que a pessoa está fazendo, no que ela é, aonde ela pode estar. Mas tirando isso, você andou na rua, viu alguma coisa que te chamou a atenção naquela hora. No final do dia você vai lembrar? Você não vai lembrar. Sabe por quê? Porque você tem mais coisas mais importantes para fazer. E de onde que vem essa ideia, né? A gente sempre tá preocupado com a opinião dos outros, preocupado se alguém tá me vendo fazer isso ou deixando de ver. Primeiro, criação. É colocar na sua cabeça que você é especial. Pela sua mãe, seu pai. Só que você confunde o ser especial para eles com o ser especial para o mundo. Você é especial para sua mãe, seu pai, seu marido, sua esposa. Porque você tem um relacionamento íntimo com essas pessoas. Mas para mim, que nem te conhece, cá entre nós, como que eu vou me preocupar com você se eu não te conheço? Até mesmo eu, que você chega aqui no meu canal, vê esse vídeo ou vê outros vídeos, se você é uma pessoa que viu mais de 3 vídeos meus, cá entre nós, eu sou especial para você, eu sou importante para você, ou o que eu passo de conhecimento é importante? Mudou a imagem, mudou a pessoa Matheus, agora é uma outra pessoa e fala a mesma coisa que eu falo. O conhecimento é o importante. A minha ação é o importante. Não a minha imagem, não quem eu sou. E eu tô de boa com isso, tá ligado? Porque simplesmente a vida é isso. Se você quer ser uma pessoa importante para alguém, você não vai ser uma pessoa importante sendo a pessoa. Vai ser as suas atitudes que vão ser importantes para aquela pessoa. Beleza? Então, você tem uma criação que te leva a pensar que você é importante. Segunda coisa, uma questão de sobrevivência. Se o ser humano não se preocupasse com a opinião dos outros, o ser humano já deixaria de existir. Porque a gente vive em comunidade. E a opinião dos outros nos afetam sim, muito. Então, dependendo do que a pessoa pensar de mim, isso pode me prejudicar. Só que a gente vive num mundo de hoje de 8 bilhões de pessoas. E essa preocupação ela já não é válida. Você simplesmente se preocupa com pessoas que não vão ter importância nenhuma para a sua vida. Você deixa de fazer coisas na sua vida porque você está o tempo todo preocupado com o que o outro vai pensar ou deixar de pensar com aquilo que você faz. Você deixa de arriscar, você deixa de tentar, você deixa de sonhar, preocupado demais com a opinião do outro. E aqui vamos a alguns benefícios dessa questão de não ser importante, tá? Porque eu não quero que você saia daqui triste, chateado, com raiva, pensando, nossa, eu não sou mais importante, minha mãe e meu pai falavam que eu era importante. Existem pontos positivos. Primeiro ponto positivo é simplesmente você passa a existir. Aí você pode pensar, nossa, mas eu já existo. Será que você já existe? É possível existir quando você só vive a sua vida de acordo com o que o outro quer que você viva? Na minha concepção, não. A existência é muito mais do que um corpo físico. Meu corpo existe. Mas se eu for a sombra de alguém, eu deixo de existir. Porque eu estou vivendo uma vida conforme o outro quer que eu viva, mas não conforme o que eu quero viver. Você passa então a existir quando você deixa de se preocupar demais com a opinião dos outros, porque você passa a viver a sua própria vida. Você passa a sonhar os seus próprios sonhos. Você deixa de fazer o que os outros querem que você faça e passa a fazer aquilo que você deseja fazer para sua vida. Isso é de extrema importância
passar a existir. Aí você passa a entender aquela pergunta fantástica que é a base da filosofia. Quem sou eu? Você é mais do que um corpo. Você é mais do que ser uma sombra. Você é mais do que o seu nome, de onde você veio. Você é tudo isso e uma soma de desejos, vontades, quereres, sonhos. Quem é você e o que você deseja ser? Onde você deseja chegar? E é impossível pensar quem sou eu no momento que eu sou simplesmente uma sombra. Que eu sou simplesmente aquilo que os outros querem que eu seja. É impossível isso acontecer. Então, quando você passa a não preocupar mais com a opinião do outro, você passa a existir como um ser, como um indivíduo, com suas individualidades, fazendo aquilo que você deseja fazer para a sua vida. Segunda coisa, liberdade. Eu sei que tem gente que acha que liberdade vem antes do viver. Tem gente que fala que a liberdade é mais importante do que a própria vida. Só que a gente parar para pensar, como é que alguém que não existe pode ser livre? Não existe. Não é que ela nasceu e morreu e foi pro além, para onde você quiser que ela vá. Não, ela não existe. Uma pessoa não existe. Como que ela pode ser livre? Não tem como. Então, a liberdade, ela vem depois da própria existência, da própria vida, da pessoa viver. Então você tem agora a sua capacidade de viver. Você existe. E aí você tem a liberdade de fazer escolhas. Eu escolho agora aquilo que eu quero e aquilo que eu não quero mais. Eu escolho fazer isso porque eu quero fazer. Não é mais porque eu faço isso simplesmente que o outro quer que eu faça. Porque quando você ainda é uma sombra de alguém, quando você vive conforme os desejos de outra pessoa, você não tem liberdade de escolha. Você simplesmente faz porque o outro quer que você faça. Você, por exemplo, já deve ter feito, né? E várias vezes, na verdade, eu vejo pessoas que estão fazendo faculdade, eu pergunto, é o que você quer? E a pessoa fala, não, eu faço isso porque meu pai me obriga. Você fez algum curso, fez algum tipo de conhecimento porque o seu pai queria? Você provavelmente entrou na escola porque seu pai e sua mãe queriam, né? Errei o português. Mas isso é uma coisa boa, porque agora você consegue ler, você consegue interpretar alguma coisa. Espero que sim, né? Porque tem muita gente que não consegue interpretar o que o outro diz. Isso você conseguiu em educação técnica, na escola. Então isso sim é muito bom. Mas depois de ser um adulto, passou ali dos 20 anos de idade, você tem que fazer suas escolhas. E não simplesmente viver a sua vida conforme os outros querem que você viva. Então você começa a ter essa liberdade de simplesmente fazer as suas escolhas, porque você não está mais preso a amarras da opinião alheia. Isso é fantástico. Terceira coisa, você foca mais em você. O seu foco agora, quando você passa a entender que as pessoas não estão ligando para a sua existência, para o que você faz, você passa simplesmente a focar em você. Porque quando eu olho para o outro e penso, se eu fizer isso, o que o outro vai pensar? Eu estou sempre preocupado no outro, preocupado em fazer para o outro. Eu estou focado no externo, na opinião alheia. Eu estou focado no resultado, porque é o resultado que o outro vê. O outro nunca vai ver o seu esforço, o outro vai ver sempre o resultado. Agora, no momento que você para de preocupar demais com o que o outro pensa, o outro vai pensar de você, você foca para si. O que eu quero é isso. Então o que eu tenho que fazer? Você passa a focar simplesmente no processo e no progresso pessoal. Você começa a perceber a sua evolução um dia de cada vez. Você não está mais preocupado demais em mostrar resultado para alguém. Porque a opinião do outro já não importa mais para você. O que importa é a sua opinião. O que importa é os seus resultados. Quarta coisa, você melhora simplesmente a sua autoestima. É impossível você ter uma boa autoestima quando está atrelada à opinião alheia. Simplesmente é impossível. Porque o tempo todo vai ficar algo variável. Você o tempo todo vai sentir uma pressão de querer ser útil, de querer ser bom, para que alguém te valorize. Como é que você pode ter uma autoestima baseada na opinião do outro? Não tem como. É muito ruim isso acontecer. Então, ao focar em você, ao preocupar com a sua opinião, com aquilo que você quer, você simplesmente melhora a sua autoestima.
Você tira o foco do o que o outro pensa de mim para o que eu penso de mim, para o que eu estou fazendo, para a minha evolução. Você para de se preocupar com isso e melhora simplesmente a sua autoestima, que para mim é a melhor coisa que você pode se preocupar. Você ter uma boa autoestima. Porque com uma boa autoestima, você faz aquilo que você tem que fazer. Você faz aquilo que você quer. Você corre atrás dos seus sonhos. Uma pessoa com uma baixa autoestima simplesmente não faz nada, porque ela questiona e duvida de si mesma. Então, se você sair daqui com essa ideia de buscar melhorar sua autoestima, já vai ser muito bom para você, viu? Mas você vai crescer bastante. Vamos lá. Mais uma coisa. Melhora a sua criatividade. Quando você está preocupado demais com o que o outro pensa de você, simplesmente você deixa de arriscar. Se você deixa de arriscar, você deixa de ter experiências novas. Deixando de ter experiências novas, logo você não cria coisas novas, você não arrisca, você não tem mais criatividade. Porque simplesmente o criar alguma coisa, o ter criatividade, o arriscar, pressupõe errar. E você não quer errar, porque se você errar, o outro vai apontar o dedo, né? O outro vai falar assim, nossa senhora, ali você errou. E aí, você que está baseado sempre no outro pensa de você, você deixa de viver, você deixa de arriscar, você deixa de fazer os seus próprios sonhos, viver os seus próprios sonhos, atrapalhando a sua criatividade. Mas, simplesmente, quando você simplesmente ignora o que o outro está fazendo, você vai arriscar sim. Você vai viver a sua vida arriscando mais, lutando mais pelo que você quer. E, consequentemente, isso afeta sim a sua criatividade, tá? Outra coisa, você vai melhorar a sua saúde mental. Quando você foca demais na opinião do outro, você está sempre com uma tensão muito grande no seu cérebro. Uma tensão muito grande de querer acertar, de querer ser aceito, de querer que a pessoa fale assim, nossa, parabéns. Isso destrói a sua saúde mental. Isso te deixa ansioso com o que o outro vai pensar. No momento que você para com isso, você ignora a opinião do outro, você passa a simplesmente não ligar. Essa tensão, essa pressão que você tem da opinião alheia, deixa de existir. Isso reflete na sua saúde mental, melhorando a sua saúde mental. Isso é muito, mas é muito importante para você, tá? E por último, você descobre que a maioria das coisas que as pessoas falam é mentira. Como assim? Geralmente a pessoa quer que você faça alguma coisa conforme a experiência dela. Não tem como eu virar para você e querer que você viva a sua vida conforme as suas experiências. Porque eu não vivo a sua pele. Eu posso te ajudar de alguma coisa ou outra, conforme os seus relatos. Mas a maioria das pessoas, elas não falam aquilo que você tem que falar com esse pensamento. Elas falam aquilo que você tem que fazer conforme a base de conhecimento delas, conforme a vivência delas. Eu lembro uma vez que uma pessoa virou para mim e falou, construa uma farmácia. Farmácia dá dinheiro, farmácia é bom, farmácia nunca vai quebrar. Aí eu só fiquei pensando enquanto ele falava assim, mas você não trabalha com isso. O seu ramo de atuação é totalmente diferente, você mexe com transporte. Por que você está me falando sobre farmácia? É um pensamento crítico. Eu só recebo conselhos de quem vive aquela situação que ela está falando. Se você vai me dar um conselho, é um conselho com base naquilo que você viveu. Eu não posso dar um conselho com base naquilo que eu não vivi. É por isso que eu não falo de finanças. Porque não é a minha área de atuação. Eu não falo de dinheiro. Quem sabe um dia eu fale. Não sei. Tô zoando. Não é algo que me interessa. Estudar demais sobre finanças, melhor investimento e não sei o quê. Não. Vai trabalhar, vai fazer seu dinheiro, compra uma casa, compra uma terra e vai viver. Nada de, compra Bitcoin. Eu não sei. Então, eu preciso conversar e falar com você com base na minha vivência. Mas a maioria das pessoas não pensa isso. As pessoas simplesmente vão te dar opiniões de coisas que elas não sabem, porque simplesmente elas acham que são assim. E aí quando você vive a sua vida, você percebe isso de uma maneira muito clara. Percebendo que sim, a maioria das pessoas falam mentiras, mas elas querem mentir para você deliberadamente. Vão mentir para essa pessoa? Não. Elas estão contando algo que para elas é tido como verdade. Só que depois que você vive
na pele, você percebe que não é tão verdade assim. Beleza? E só um recadinho final. Se você quiser viver conforme a opinião do outro, pode viver. O problema não é meu, o problema é seu. Deixa isso bem claro aqui. E a única pessoa que vai se arrepender no final da vida de não ter vivido a própria vida é você. Não é o outro que está olhando para você, que está apontando o dedo para você. É você. Então vai viver a sua vida conforme as suas regras, conforme aquilo que você quer viver. Beleza? Muito obrigado e até a próxima.